a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja e esteja com cada um de vocês. Amém? Nessa noite nós nos reunimos para celebrar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso Deus, que é também o dono dessa igreja. E nesta noite, de uma forma especial, celebramos ao Senhor pelos 57 anos de organização da SAF Cidade Jardim. Louvado seja o Senhor. A nossa oração, o nosso pedido ao Senhor é que Ele continue abençoando, sustentando esta SAF e que essa SAF siga sempre firme, servindo ao Senhor Jesus. Eu quero chamar para compor conosco aqui o culto a nossa diretoria da SAF, a presidente Neide, vice-presidente Adriane, a primeira secretária a Elza, segunda secretária Marley e a tesoureira Edna, para que se assentem aqui à frente conosco. Quero chamar também para se assentar aqui conosco a nossa irmã Silvana. Nossa irmã Silvana é presidente da nossa Federação Sinodal de SAFs do Leste de Minas e veio participar conosco nessa noite festiva. Louvado seja o Senhor pela nossa sociedade auxiliadora feminina, de fato, uma bênção na nossa igreja, não só igreja local, mas uma bênção em nível nacional. A nossa SAF é de fato uma bênção e nós louvamos a Deus pela nossa SAF local, com cada uma das suas sócias, e oramos para que Deus continue abençoando. Nós vamos ser dirigidos numa oração de exaltação ao Senhor, engrandecimento e gratidão por essa oportunidade, por este tempo de culto. E eu vou convidar a nossa irmã Adriane, que é a nossa vice-presidente, que nos conduza nessa primeira oração. Senhor, te agradecemos por mais um dia de vida de Senhor. Te agradecemos também por esse momento aqui, neste culto, onde nós, Senhor, declaramos a nossa gratidão a Ti, Senhor, pelos 57 anos da nossa SAF, Senhor. Promete, Deus, que no passado foram levantadas, ó Deus, para poder perder, Senhor, essa SAF. E hoje, Senhor, louvamos a Deus pelas mulheres que trabalham nelas, Senhor. Louvado seja o nome por cada uma delas, por cada sócio, Senhor, pelo nosso conselheiro, pelo nosso pastor, ó Deus, que muito tem nos ajudado nessa obra, nessa caminhada. Gratidão a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, hoje nós vamos começar o culto, já começamos o culto, mas nós vamos fazer algo um pouquinho diferente daquilo que nós estamos habituados na nossa ordem de culto. Nas programações da SAF, a SAF tem sempre o Momento Ana. O Momento Ana trata-se das mães orando pelos filhos. Mães orando, Deus agindo. Hoje eu sentei, né? Eu confundo com o lema do Espertalego. Toda vez eu confundo. E aí agora eu descobri, estou tentando não confundir mais, apesar de que, em última instância, o propósito também é a oração pelos filhos e é uma bênção, né? Lá em 1 Samuel, você pode abrir a sua Bíblia, em 1 Samuel, no capítulo de número 1, 1 Samuel, capítulo de número 1, eu quero convidar a todas as mães, não somente as sócias da SAF agora, mas todas as mães que se coloquem em pé, por favor, todas as mães, inclusive as que nos visitam, e vocês lerão juntas o versículo de número 27, 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo
27. Vamos aguardar que todos encontrem. 1 Samuel 1, versículo 27. Todas as mães, leiam, por favor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu fizer. Muito bem, podem se assentar. Agora, ao som de uma canção que tem a ver com o momento Ana, todos nós teremos a oportunidade de orar silenciosamente. Mães, pais, aqueles que não têm filhos físicos, mas têm filhos do coração, sobrinhos, pessoas que amam, estarão neste momento consagrando ao Senhor, em oração silenciosa, os seus filhos. Depois que nós orarmos silenciosamente por uns instantes, nós vamos ter mais uma oração audível nesse tempo de culto, nesse tempo de consagração ao Senhor. Então, primeiro, cada um de nós terá a oportunidade de orar silenciosamente, e depois a nossa irmã Silvana estará nos conduzindo uma oração audível, e após a oração ela também pode fazer uso da palavra. Tá bom? Nessa noite, Senhor Deus, depois de um dia consagrado a
dia, onde já podemos estar na tua presença. Nós, Senhor Deus, te agradecemos pela tua soberania, te agradecemos porque a tua palavra entre nós é a verdade. Te agradecemos porque o Senhor mandou Jesus para morrer na cruz para nos salvar. E agora, Senhor Deus, com tremenda ousadia, nós estamos diante do trono de graça, colocando, Senhor Deus, a gratidão nos nossos corações pelos nossos filhos. Muito obrigada pelo privilégio de ser mãe, porque o Senhor nos deu essa felicidade, Senhor Deus, e também, Senhor Deus, tremenda responsabilidade. E por causa dessa responsabilidade, nós colocamos os nossos filhos no teu altar. Nós queremos, Senhor Deus, te agradecer por aqueles filhos que já foram, Senhor Deus, alcançados pelo teu Santo Espírito, Senhor Deus, e estão na tua presença. Que eles possam continuar firmes, desfrutando das tuas bênçãos e também sendo instrumentos seus, Senhor Deus, por onde passarem, nas suas profissões, nas suas famílias, Senhor Deus, em todos os lugares. Senhor Deus, te agradecemos pelos filhos dos nossos filhos também, porque também são bênçãos nas nossas vidas. Queremos te pedir também, Senhor Deus, bênçãos especiais para aqueles nossos filhos do coração. Aqueles, Senhor Deus, que não geramos, mas que amamos como filhos. Aqueles que são amigos dos nossos filhos. Aqueles que trabalham com os nossos filhos, que também são filhos, talvez de outras mães que não têm o mesmo zelo em orar por eles. Que a tua graça possa alcançá-los, Senhor Deus. Que a tua proteção, que o teu amor, Senhor Deus, se estenda sobre eles, Senhor Deus. Que, Senhor Deus, eles possam, Senhor, desfrutar de realmente da tua presença e da tua proteção. Mas, Senhor, de uma maneira tremendamente especial, queremos te pedir pelos nossos filhos que ainda não estão na tua presença. Queremos clamar no nome precioso de Jesus Cristo, pelo sangue que Jesus derramou na cruz. Que o Senhor possa, naquele tempo certo, no tempo oportuno, trazê-los de volta, Senhor Deus. Que o teu Santo Espírito possa alcançá-los, que eles possam ter a sensibilidade do teu Espírito para ouvirem a tua voz. Nós declaramos, Senhor Deus, que nós não recebemos essas joias preciosas, meu Deus, para, Senhor Deus, deixá-los por conta do inimigo. Pelo contrário, Senhor Deus, nós clamamos a Ti para que o Senhor possa alcançá-los. Queremos Te pedir perdão pelas nossas falhas como mães e que, Senhor Deus, o Senhor sonde os nossos corações para que, se, Senhor Deus, pudermos fazer alguma coisa, Senhor Deus, em palavras, em ações que ainda não tenhamos feito, que o Santo Espírito possa, de maneira oportuna, atuar nas nossas mentes e nos corações. Te pedimos também, Senhor Deus, a paciência, aquele fruto do Espírito tão importante, a longanimidade, para que possamos aguardar no tempo certo e com amor, Senhor Deus, e sem desesperança, aquele momento que o Senhor tem para alcançar os nossos filhos. Enquanto isso, Senhor Deus, o Senhor também nos dê palavras de sabedoria para que possamos, Senhor Deus, aproveitarmos as oportunidades que temos de estarmos junto aos nossos filhos, demonstrando-lhes amor, demonstrando o quanto, Senhor Deus, o teu amor é especial na vida deles. Senhor Deus, também teremos um momento oportuno para te agradecer por essa sacra, te agradecer porque ela é formada por mães intercessoras, por mães que oram por missionários, filhos de outras mães que talvez já não existem mais, porque elas oram pelos filhos de outras mães. Meu Deus, porque são mulheres especiais na tua presença. Te louvamos por esta sala, Senhor Deus. No nome precioso de Jesus Cristo, que é o nosso intercessor imediato. Amém. Queridas irmãs, eu gostaria de dizer que é um prazer, estar aqui nessa noite comemorando os 57 anos dessa sala tão operosa, tão significativa na nossa federação. E nós trazemos um abraço da nossa federação do Leste de Minas, Cecília Rodrigues Siqueira, e trazemos também um abraço da nossa sinodal. Deus tem me dado muitas oportunidades de estarmos presentes nessas duas diretorias, e Deus tem sido realmente grandioso em abençoar as nossas vidas por onde quer que nós
espiritual. Parece que foi outro dia mesmo, né, dona Nivalda? A gente comemorou os 50 anos, né, dessa SAP, já se passaram 7 anos. Que bênção! Quanto trabalho foi feito ao longo desses 57 anos, quantos missionários tiveram seu sustento na nação, em ofertas, quantas mulheres jovens foram orientadas por mulheres mais experientes, quanta assistência social foi feita, quanto trabalho dentro da própria igreja. SAF é lugar de bênção, SAF é lugar de receber bênção, SAF é lugar de abençoar pessoas. E nós nos congratulamos com essas irmãs tão operosas que fazem parte dessa SAF atual, mas fazemos também um apelo para aquelas mulheres, jovens mulheres talvez mais amadurecidas, que ainda não fazem parte da SAF, tem trabalho lá esperando por você. Que na SAF não é lugar de mulheres que só contemplam, é lugar de mulheres que trabalham. E você tem a oportunidade de trabalhar para o Senhor ainda mais lá na SAF. Eu queria dizer que a SAF é vitoriosa porque são 57 anos. Porque nós falamos de coisas aqui feitas, mas é um trabalho árduo e que muitas dificuldades são enfrentadas. Mas como disse Paulo aos Coríntios, graças a Deus que Ele nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, que na verdade o centro do trabalho da SAF não é a promoção das mulheres, mas é a promoção do nome de Jesus, é a glorificação do Senhor, do nome do nosso Deus, do nome de Jesus Cristo, é a proclamação também do Evangelho. Aliás, essa igreja só existe por causa de Jesus. Essa é a nossa maior missão, esse é o nosso centro, da nossa vida da igreja. E Paulo continua, e eu coloco aqui, ao invés de amados irmãos, vou colocar aqui amadas irmãs. Portanto, minhas amadas irmãs, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E eu gostaria só de fazer mais um comentário. Eu fico tão feliz quando eu vejo aquela adolescente que ficou comigo lá na UPA, uma baixinha chamada Delinha, que hoje está na SAF. Eu fico tão feliz e eu fico imaginando as mães que têm a oportunidade de serem da SAF e veem suas filhas também olhando com elas estarem na SAF. E aí, Delinha, com certeza vai se ficar muito feliz. Você não, Graça, desculpa, você da irmã Graça, com certeza sua mãe estaria muito feliz de te ver atuante na sala como você é, E falando isso para Débora, eu também estendo a todas as demais irmãs. Que Deus possa abençoar o trabalho das irmãs e que Deus seja glorificado com as nossas vidas nesse tempo. Amém? Bom, irmãos, 9 de junho de 1969 era formada a Sociedade Auxiliadora Feminina da Congregação da Igreja Cidade Jardim, que hoje completa 57 anos, graças a Deus. Em Gênesis, capítulo 12, versículo 2, nós vemos lá que quando Deus coloca uma prova, Ele fala no versículo 2 para ele: ser tu uma bênção. E é o que nós desejamos para todas as irmãs da SAF, todas as irmãs da igreja que ainda não participam da SAF. Deus quer usar, precisa que você se deixe usar por Ele. Então venha ser uma bênção na SAF da Igreja Cidade Jardim, venha participar conosco. A nossa cidade precisa do trabalho da SAF e nós só podemos realizar quando as pessoas se dispõem a fazer a obra do Senhor. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, esteja em cada um dos irmãos aqui e que cada um leve para casa o desejo, se você é criança, de
adolescente, da UMP, ao PH, aos homens e as mulheres, né? Nós convidamos mais uma vez para que estejam participando conosco desse trabalho tão importante que é o trabalho do Senhor. E nesse momento eu convido os irmãos para que estejam abrindo as suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Um texto muito conhecido, irmãos. Eu convido a todos que se coloquem de pé. Vamos fazer essa leitura. Está lendo, né, juntos, toda a igreja, do versículo 9 ao versículo 12. Fala sobre exaltação à prática do amor fraternal. Vamos ler? No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis com Deus instruídos, e deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes como viveis tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Eu convido a todos ainda de pé para estar participando, né, do hino que será projetado, número 178. Nesse momento, quem vem preparado, né, para estar depositando das outras lados, seus dízimos e ofertas. Alegria concedida.
que é o nosso conselheiro da SAF, o diácono José Heleno, esteja nos conduzindo numa oração, e nessa oração ele estará também consagrando ao Senhor dízimos e ofertas depositadas ao gasofilácio que entregue diretamente na conta da igreja. Senhor Deus, obrigado por este momento, por essa noite festiva, porque estamos aqui mais uma vez para te adorarmos, bendizermos, para enriquecer, meu Pai, a nossa vida, Pai, através da Tua palavra. E agora, Pai, nós queremos te agradecer muito, de maneira muito especial, por esses 57 anos dessa casa. Por esse início, Deus, que levantaram, que resolveram, Pai, trabalhar em troca da Tua palavra, Senhor Deus. E neste período, Deus, muitas mulheres passaram e deixaram, Senhor Deus, marcas vivas de ser seguidas. Muitas lutas, muitos desafios, Senhor Deus, muitos momentos difíceis, Senhor Deus, foram passados, Senhor Deus, por essas servas, Senhor Deus. Mas elas uniram tudo isso, construíram de pé. E pode muito bem até dizer, Senhor Deus, que até aqui a Tua bondade, a Tua misericórdia e o Teu amor têm se estendido sobre a vida de cada uma delas, Senhor Deus. Essas mulheres, Senhor Deus, que são mães, essas mulheres, Senhor Deus, que são bocas, Senhor Deus, onde quer que elas se encontram, Senhor Deus, que são testemunhas da Tua palavra, Senhor Deus, e nós sabemos, Senhor Deus, que outras virão, Senhor Deus, e outras também virão e continuarão, Pai, essa obra tão agradável, essa obra que não é nossa, mas a obra que é do Senhor, Pai. Obrigado mais uma vez, Pai, por essa data tão festiva e elas comemoram, Senhor Deus. Nós queremos agora também agradecer as pessoas que contribuíram nos livros, nos ofertas, Deus. Isso é motivo de agradecer, Pai, por tanto que o Senhor tem nos dado a mudança, Deus. E isso é uma forma de dizer, Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor Deus. E graças a Deus a mensagem que o Senhor desde já colocou na boca, Pai, do Teu servo pastor. E nem sempre aquela mensagem que nós precisamos de ouvir, Pai, aquela mensagem que vai impactar os nossos corações, aquela mensagem que vão ser gravadas, que possamos colocar em prática na nossa vida. Obrigado, Pai, por já colocar aquela mensagem na boca do Teu servo, Deus. Obrigado, Pai, em especial para mim, que cada um que se encontra nessa noite, Deus. E mais uma vez, queremos te agradecer pela vida dessas servas tão fiéis na casa da paz. Obrigado por tudo. Essa é a nossa oração também, não é nosso nome, mas em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos fazer a leitura de Salmos, capítulo 1. Salmo 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém em caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nesse momento, nós vamos ter um momento da nossa confissão de pecados. Nós vamos ter um momento de falarmos com o nosso Deus intimamente. É um momento pessoal. E nós vamos ter alguns momentos de oração silenciosa. Depois de alguns segundos de oração silenciosa, eu vou pedir para a Enilma que esteja orando audível, confessando assim, os nossos pecados do Senhor, e já agradecendo a Deus, pelo perdão que Ele nos concede.
Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos na tua casa, na tua presença. Senhor, nós somos fracos e muitas vezes fazemos ou pensamos coisas que o Senhor não agrada. E nós te pedimos perdão por isso, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a fazermos somente o que te agrada, a viver cada dia de uma forma, Senhor, mais agradável aos teus olhos. Não permita, Senhor, que saiamos a fazer coisas, Senhor, que o Senhor não agrada. Somos fracos e precisamos da tua graça, da tua misericórdia em nossas vidas, para melhor te servir, para melhor viver onde estivermos, no trabalho, na igreja, na escola, que nós possamos testemunhar, ó Deus, através dos nossos atos, das nossas ações, fazer somente o que é certo, porque o certo é certo, mesmo quando ninguém está fazendo. E o errado, Senhor, é sempre errado, mesmo quando todo mundo está fazendo. E nós não queremos, Senhor, ser pessoas, Senhor, que banalizam o errado. Precisamos fazer o que é certo e fazer o que é certo agradável aos teus olhos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor. Perdoa tudo aquilo que o Senhor não agrada e que a gente às vezes acaba cometendo. As nossas omissões, as nossas falhas, Senhor, os nossos pensamentos. Ajuda-nos, ó Deus, a viver cada vez mais de forma agradável aos teus olhos. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja o Senhor. Nós já tivemos a oportunidade de exaltar o nome do Senhor, já tivemos a oportunidade de reconhecer diante do Senhor as nossas fraquezas. Pela palavra do Senhor, nós somos convictos de que os nossos pecados são perdoados por meio de Jesus. E agora nós vamos continuar louvando, adorando, exaltando o nome do nosso Deus, sendo conduzidos mais uma vez pelo ministério de Ames. Boa noite, irmãos. Vamos ficar de pé para louvar o nosso Deus. Abra o seu coração, solte a sua voz e adore esse Deus que é maravilhoso. Amém.
este culto. Abençoe o pastor, meu Deus, que irá falar. Que nós possamos sair daqui nesta noite cheio de Ti, da Tua presença, da Tua graça e do Teu amor, Deus. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Eu quero chamar aqui à frente as crianças até 8 anos. Crianças até 8 anos. Vão continuar cultuando ao Senhor, só que agora tem uma linguagem preparada para elas. Nós vamos orar as crianças. Quero pedir vocês para fecharem os olhos. Vamos orar todos juntos. Eu falo e vocês repetem bem alto, bem bonito. Senhor Deus, te agradecemos por mais um dia e por estar na casa do Senhor. Fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Podem ir devagar. Gente, pastor Leonardo, ele é só para os íntimos. O pastor Léo formou comigo. Nós estudamos juntos no seminário em Belo Horizonte, nos anos de 2012 e 2015. Formamos na turma Reverendo Sebastião Guimarães Costa Filho, nosso saudoso professor Guima, além de um excelente pregador, era também músico, com quem nós tivemos a oportunidade de aprender. Pastor Leonardo é pastor da Igreja Presbiteriana de Ibatiba e esteve atendendo o nosso convite por meio da nossa irmã Neide, que é a nossa presidente. Eu já tinha tentado a agenda do pastor Leonardo, mas a agenda do pastor Leonardo era assim, né? Quase que, se eu não conseguisse ele, eu falei com ele que eu tentaria o Hernandes. Mas graças a Deus, brincadeiras à parte, deu para encaixar na realidade da igreja e ele prontamente atendeu o nosso convite para estar conosco. E depois ele vai apresentar os irmãos que estão o acompanhando por nome. Bom, por favor, nós vamos orar para que Deus fale ao nosso coração por ser eternamente. Ó Deus, louvado seja o Senhor por este culto. Obrigado porque o Senhor é bom e cultuar o Senhor é muito. Então nós queremos te agradecer por tudo que já fizemos. Mas agora nós queremos ouvir a tua voz. Fala ao nosso coração através do servo, Reverendo Leonardo, cuidar pelo ministério do servo, pela caminhada em Ibatiba e por onde já passou. Louvado seja o Senhor também pelo seu trabalho no presidente Portal do Caparaó, secretário executivo. O Senhor continue abençoando o servo, a Cecília, os meninos, com poder e graça. E agora, fala conosco. Não nos deixe sair daqui sem ser edificados e confrontados pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, boa noite, graça e paz, amém? Amém. Deixa eu primeiro expressar minha gratidão e quanto eu estou alegre de poder participar com os irmãos de uma festa especial como essa, 57 anos de uma SAF dessa igreja Cidade Jardim. E é uma alegria, tá? Eu quero agradecer de tudo meu coração, a irmã, nós tivemos contato lá na congregação, com a programação também de SAF. E obrigado por ter feito esse link. Já tive com o pastor Ed, como ele partilhou aqui já contato. E o pastor Ed, o pastor de vocês, eu tive a honra de estudar com ele no período do seminário. Moço sempre muito estudioso, sabe, mãe? Muito esforçado, muito, sabe, aquele aluno exemplar. O pastor Ed. Então eu louvo muito a Deus pela vida desse servo do Senhor, que nós tivemos a honra, a oportunidade de conhecer desde o período do seminário e agora poder estar próximo, né? Quando ele esteve no chalé, eu tive a oportunidade de ir lá visitá-lo,
tivemos ali a oportunidade de rever o pós-seminário e agora de encontrar esse irmão aqui em Manhumirim. É tão bom poder estar aqui com os irmãos. Quero agradecer não só ao pastor Ed, mas o conselho da igreja pelo convite, às irmãs por esse convite tão precioso. E é uma honra para mim, tá? É uma honra, um privilégio sair de Batiba hoje. Deixamos a igreja lá com programação também organizada, por isso que a minha esposa não veio. Minha esposa compõe o ministério, o conselho missionário. Hoje tínhamos uma programação especial lá no dia da igreja perseguida, então ela estava à frente de algumas atividades lá, enfim, ela não veio, Cecília, por conta disso. Mas se Deus quiser, em breve nós poderemos nos encontrar assim, todos, ou lá no Batiba, quem sabe, né? Gostei tanto dessa equipe de música, quem teve o Elcio? Pensei, rapaz, eu quero levar essa turma para um culto especial junto com o pastor Edson, né? Junto com essa igreja, quem sabe a gente fazer uma programação, vai ser bênção demais. E aí, já que eu citei, fica de pé, presbítero Elcio, junto a sua esposa Eliana, está conosco. Obrigado, meu Deus. Eu já estou na minha, legal. Aí, ó, presbítero Elcio, secretário do nosso conselho, e por conta de eu estar só hoje, consegui estar bem acompanhado na presença desses irmãos que estão conosco. Para Deus, é um prazer, tá? É uma alegria, é uma satisfação, é uma data especial, 57 anos de uma SAF organizada, servindo ao Senhor, essa sociedade auxiliadora feminina, honrando o Evangelho, pregando a mensagem da cruz. Então, creio que não teria data mais especial, apropriado para a gente dessa noite. E eu gostaria, irmãos, de trabalhar nessa noite a mensagem sobre esse tema. Em todo tempo, vivendo o nosso moto. E é óbvio que nosso moto hoje, eu estou apropriando hoje do moto passado, não é? Desse moto tão bonito, onde traz verdades tão maravilhosas e belas, que eu gostaria de, assim como fizemos na congregação, irmã, naquele dia, e aí a irmã até foi contar com o pastor Edio, ouviu aquela mensagem do pastor e falou assim: pastor, aquela mensagem que foi falada lá na congregação, em cima do moto, nos desafiando, nos lembrando quem somos, pastor, tem como trazer? Eu falei, claro, vai ser um prazer. Então, é sobre o moto da SAF, algumas verdades, e aí dentro desse tema, em todo tempo, vivendo o nosso moto. E aí, esse tema tão bonito, e a ideia de fazer uma mensagem sobre o moto, eu tenho que dar crédito aqui a quem é devido. É um artigo do veículo de comunicação tão comum das nossas irmãs da SAF, é uma matéria, uma revista em SAF de 2002, talvez algumas irmãs aqui até tenha esse exemplar, essa revista lá. É um artigo onde a nossa irmã Agripina Pereira Dias escreveu. Ela é da SAF, da IPB Conjunto Santa Maria, lá de Belo Horizonte. Ela escreveu esse tema, né, em todo o tempo vivendo o nosso moto, e trouxe o moto em algumas frases, trazendo a reflexão. E aí, os irmãos, a gente sempre é acostumado para chegar a pregar, primeiro a gente abre o texto, né? Abre o texto da Escritura e expõe ali as verdades. Aqui nós vamos primeiro olhar o moto, algumas frases, aí sim nós vamos identificar ali essas virtudes todas junto com a Escritura, junto com o texto sagrado. Um pouquinho diferente, mas eu tenho certeza que vai ser enriquecedor e abençoado, pois esse moto desafia, sim, em primeiro lugar, as nossas irmãs, mas de forma geral, para todos nós que servimos a Deus, aos homens também. Imagina que nós temos um OPH também, não é? Um OPH, uma MP, uma UPA, uma UCT, nos desafia a todos nós a servirmos ao Senhor de forma que agrada a Ele. E segundo a nossa irmã Agripina, sobre o moto, ela diz o seguinte: o moto da SAF, eu falo do moto aqui, vamos ler esse moto, né? Eu sei que no final, eu sei que as irmãs gostam de recitar, cantar, vai cantar o moto depois, eu sei que é de praxe, cantar, recitar, mas eu queria relembrar esse moto. Eu preciso da ajuda das irmãs, porque nós vamos fazer considerações e irmos para a Bíblia e apontarmos coisas importantes do moto, algumas frases do moto. Então, vamos lá, irmãs, sejamos verdadeiras, irrepreensíveis
incansáveis, firmes, vitoriosas. Então, por meio destas frases, na verdade 5 frases, nós vamos identificar, nós vamos encontrar importantes virtudes aqui a serem observadas aí sim, na palavra de Deus. Primeira frase do moto, a primeira frase que nós podemos observar e encontrar nesse moto é: sejamos verdadeiras auxiliadoras. Primeira frase, até aqui. Sejamos verdadeiras auxiliadoras. Começa muito bem o moto passado. Esse moto, que segundo a nossa irmã Agripina, é mais do que uma frase bonita. É um chamado divino à identidade e à missão da mulher cristã. E aí, segundo essa primeira frase, sejamos verdadeiras auxiliadoras, a gente está falando de quê, pastor? De serviço cristão, de botar a mão na massa, de arremessar as mangas e ir para o serviço. E aí eu perguntava algo do pastor Edson agora há pouco, mas eu já tinha certeza do que ele ia responder. A SAF tem 57. Quantos anos que a igreja tem de organizada? Você falou 49. Perceba que, olha, conversando com o pastor Edson, isso é extremamente comum na minha igreja, sim, e em muitas outras igrejas. A SAF sempre organiza primeiro do que o PH, do que o MP, do que até a própria igreja, do que um conselho, do que uma junta diaconal. A SAF já está ali. Um grupo de mulheres prontas para trabalhar, de joelhos dobrados, sempre dedicadas como verdadeiras auxiliadoras. E aí, agora a gente vai para a Bíblia, que é a base de cada frase, de cada argumentação dessa. Foi justamente esse contexto que Deus criou as nossas irmãs, que Deus criou a mulher, foi justamente isso lá no Éden. Abre aí, Gênesis no capítulo 2, verso 18. Deus fez a mulher e pensou justamente nela como uma auxiliadora que fosse Adão, que lhe fosse idônea. Olha, Gênesis no capítulo 2, verso 18. Capítulo 1, capítulo 2, nós temos textos da criação, e aqui detalhes acerca não só da formação do homem, mas da mulher, no versículo 18, onde a Escritura disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E no momento em que o homem vai para o trabalho, que Adão vai para a obra, verso 20, Deus deu ele essa função de atribuir nome aos animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, olha o final do versículo 20. Todavia, Deus olhando no Éden, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E aí sim, Deus faz com que o homem caísse no pesado sono, no verso 21, e da costela lhe tira esta preciosidade, a mulher, para ser justamente a sua aliada. E a ideia da expressão auxiliadora e idônea é alguém que estivesse ao seu lado, não sobre sua cabeça ou debaixo dos seus pés, mas tira justamente da costela alguém, e aí o termo auxiliadora idônea, alguém que a ele fosse compatível, que estivesse ao seu lado, associado à sua missão como uma cooperadora quanto ao propósito de Deus na vida do homem ali no jardim, que era de cultivar, guardar, dar nomes aos animais. Então a mulher recebe essa missão desde o seu nascimento, desde a sua criação, estar ao lado do homem, cooperando, sendo ali aquela ao seu lado, aquela que é compatível, ele, a sua aliada, aquela que Deus criou para ajudar. E de fato,
da concepção. Nós podemos olhar para as nossas igrejas e eu tenho certeza que os irmãos aqui, o pastor, o conselho, podem enxergar e ver nessa igreja mulheres que são verdadeiras auxiliadoras, que estão sempre para cooperar, são aliadas no trabalho, são juntas ali dos oficiais da igreja, dos homens da igreja, da liderança da igreja, cooperando no avanço do trabalho. Verdadeira auxiliadora é aquela que apoia a obra de Deus, servindo na igreja há 57 anos. Tem história aí na organização, quem sabe, isso é muito comum até em outras igrejas, mas quem sabe até aqui, na construção do templo. Quantas vezes as mulheres aí se dedicam a fazer, a cozinhar, a fazer feijoada, a costurar e um monte de coisa para conseguir levantar um dinheiro para investir na construção da igreja, comprar um saco de cimento na obra para erguer o templo. Então, desde a organização, construção, as mulheres grandes auxiliadoras, verdadeiras auxiliadoras, estão ali apoiando a obra de Deus, servindo ao Senhor na igreja. E aí muito se discute em meio, até mesmo no meio nosso, igrejas presbiterianas, o lugar da mulher na igreja, porque nós não temos pastoras ou diaconisas. Meus irmãos, nós não precisamos arrumar mais trabalho para as nossas mulheres, não. Nós precisamos valorizar essas irmãs e de uma forma tão competente ao longo dos anos, tem se dedicado, se esforçado, mesmo sem o título. Eu vou dar exemplo aqui da minha esposa, Cecília. Minha esposa não tem título de pastora da igreja, não existe isso. Embora formou no IBEL lá, junto com o reverendo Roberto Brasileiro, presidente da igreja, ela não tem um título de pastora, embora alguns até brincam, né? Ela não é pastora, mas ela tem um coração na obra e pastoreia aqui, junto com o pastor, de forma que ela olha a igreja. Muitas vezes aquele monte de gente fala assim: fulano tá. Coisa que a gente aqui na pregação e na condução do culto talvez não percebe. A minha esposa, com o coração que Deus deu ela de pastor, ela me ajuda aconselhando. Outras pessoas procuram ela para aconselhar. Quantas vezes ela é útil para dirigir aí as reuniões do estudo bíblico, falar lá na congregação do que trabalha abençoado na vida das mulheres. Minha esposa não precisa de um título, não precisa de ser um oficial da igreja, uma pastora, para trabalhar. Ela é tão atuante, ela é tão produtiva, ela é tão firme na obra, assim como eu creio que são as irmãs aqui na igreja, que mesmo sem o título de oficial, de diaconisa, estão aí sempre abundantes, trabalhando na obra, servindo ao Senhor com alegria. E aí, minhas amadas irmãs, é importante a gente identificar, porque a verdadeira auxiliadora, ela não é só quando entra por essas portas e pisa aqui na igreja, não. Ela é essa auxiliadora dentro da casa dela, frente ao seu marido, diante dos seus filhos e as demandas que ela tem dentro de casa. E eu imagino que quando criaram esse tão belo modo da SAF, pensaram nessas mulheres sendo verdadeiras auxiliadoras dentro e fora da igreja, inclusive dentro de casa, diante do marido. E aí, quando a gente olha acerca de Provérbios, lá no final, capítulo 30, sobre a mulher virtuosa, aonde aquela que o seu valor excede, vai além das muitas joias, ela é bênção na vida do seu marido. O seu marido é elogiado entre os juízes, os outros, por causa do cuidado dessa mulher. Os filhos daquela mulher louvam ela, porque ela é uma verdadeira auxiliadora também em casa. Então, ser, irmãs, essa grande e verdadeira auxiliadora é dentro da igreja, é em casa, é na sociedade, trabalhando dentro e fora de casa. Muitas das nossas irmãs têm jornadas aí nas escolas, atendendo aí em consultórios, sendo bênção aí em várias frentes. Isso é ser verdadeiro
verdadeira auxiliadora, cooperadora da obra de Deus. E aí, para a gente fechar essa primeira frase, porque temos mais frases no modo, né? Ainda falando sobre verdadeiras auxiliadoras, nós podemos lembrar de uma irmã, de uma serva do Senhor, Atos capítulo 9, vamos lá comigo, Atos capítulo 9, uma irmãzinha da igreja, Atos do capítulo 9, da cidade de Jope, que era notável. Por que essa irmã era notável? Ela destacava pelas boas obras, pelo serviço que ela fazia. E quem é essa irmã? Dorcas. Tem departamento de safra aqui com esse nome? É bem comum, né? Esse nome Dorcas. E por que dão esse nome para departamento de safra? Porque Dorcas foi um exemplo do serviço cristão. Ela era uma verdadeira auxiliadora. Então, minhas amadas, as que estão com a mão parada, e são essas verdadeiras auxiliadoras, que estão aí, quem sabe, desde o começo da jornada, ou há muitos anos, continuem assim firmes, sem olhar para trás, com a mão parada, servindo ao Senhor como verdadeira auxiliadora, dentro e fora da igreja. As que ainda não são, as que não participam da safra. Eu estava até comentando com o Ed, esse é o nosso desafio como pastor. Muitas vezes nós temos algumas irmãs que trabalham na safra, mas outros que ficam ali, já não está na UNB mais, né? E não querem passar. Gente, vocês não sabem o que vocês estão perdendo, meninas, não sabem o que vocês estão perdendo. Integrem a SAF, façam parte desse grupo de mulheres da SAF, que são de fato verdadeiros auxiliadores. Mas vamos seguir logo, porque nós temos horário, né? A segunda frase, a primeira é verdadeiros auxiliadores. Nós já falamos que a virtude que aponta aqui é o serviço cristão. Agora a gente vai falar sobre a segunda frase. A primeira, sejamos verdadeiros auxiliadores, e depois o quê? E irrepreensíveis na conduta. Agora a gente não está falando mais de serviço cristão, mas nós estamos falando agora de perfil, de caráter. E como que é o caráter desta mulher que nós encontramos no modo? Caráter irrepreensível. E aí, quando eu penso num caráter irrepreensível e volto para a palavra de Deus, não tem como não lembrar de 1 Timóteo, capítulo 3, um texto onde vai. Vamos no texto comigo. Quando Paulo está falando aqui para Timóteo sobre qualificações aqui de oficiais, bispos, diáconos, presbíteros, está falando justamente do perfil deste homem à frente do serviço cristão. E o que é pontuado ali acerca do caráter desse homem, verso 2 diz: é necessário, portanto, que o bispo seja o que está escrito aí? Irrepreensível. Eu imagino que quem pensou nesse modo da safra, de repente veio com esse texto aqui, falou, pensou, né? Assim como os homens, os oficiais, presbíteros e diáconos, pastores precisam ser irrepreensíveis. As nossas irmãs também, para estar à frente da obra. E o que seria ser irrepreensível? É aquele que não carece de repreensão, é aquele que não carece de ficar puxando a orelha e vem cá, vai aqui, é aquele que está. É claro, a gente não está falando aqui de nenhum homem, nem mulher perfeito, nem um pastor, nem um presbítero. Nós não estamos falando de perfeição aqui, mas é alguém com caráter irrepreensível, é alguém acima dos puxões de orelha, das correções ali. E assim como Paulo diz a Timóteo que deveria ser o perfil do homem para trabalhar na igreja, eu imagino que quem monta esse modo pensa: nossas mulheres também não podem ser diferentes, elas precisam ser irrepreensíveis na conduta. Esse precisa ser o caráter da mulher sócia da SAF, dessa mulher presbiteriana. Além de ser cooperadora, abundante, verdadeira auxiliadora, ela precisa ser alguém de um caráter limpado, de um compromisso com o seu testemunho, irrepreensível. E aí, quando nós
orientações ao presbítero, né? Não dá para vinho, não violento, bordado, pedido de contento. A gente tem uma instrução toda lá nos presbíteros. Daqui a pouco, no versículo 8, nós temos: semelhantemente, quanto a diáconos, aí começa a mostrar no texto aqui o caráter, o compromisso, o perfil, as qualificações, não do presbítero, mas do diácono, que não vai muito diferente para o presbítero. E aí, olha uma curiosidade que eu gostaria de destacar. Verso 11. Da mesma sorte, quanto a, que está escrito aí? Mulheres. Está falando de você, minha querida, sócia da SAF, Cidade Jardim. É necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Irrepreensível também. É claro que diretamente aqui Paulo está falando das mulheres esposas, assim eu entendo, dos oficiais. Mas quando eu olho isso aqui e vejo o modo da SAF, sejamos verdadeiras auxiliadoras e irrepreensíveis na conduta, eu vejo isso aqui extremamente alinhado. Assim como as mulheres dos oficiais, diáconos e presbíteros precisam ter esse perfil aqui, esse comportamento, que sejam respeitáveis, de uma só palavra, que sejam as mulheres aqui não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. Assim eu imagino as nossas amadas e queridas irmãs dentro desse caráter irrepreensível. E minhas amadas e queridas, deixa eu trazer uma informação muito importante aqui ao seu coração sobre o caráter, quem você é, o seu perfil. Ah, pastor, mas eu já trabalho, eu já estou na diretoria da SAF ou o nome da UPH já há tantos anos, eu estava aqui quando perdemos esse tempo, eu faço e aconteço. Mas deixa eu te trazer uma informação necessária ao seu coração aqui. Deus importa, meu querido, mais, eu diria, muito mais. Deus importa muito mais com quem você é diante dele do que o que você faz. Entendeu a frase? Deus se importa muito mais com o que você é do que aquilo que você faz. Muitas vezes nós jogamos até uma cortina de fumaça, sabe, do que a gente faz, achando que Deus quer o que a gente faz. E Deus quer o serviço cristão, o serviço dos homens e das mulheres. Mas Deus se importa muito mais com quem nós somos. E quem nós precisamos ser diante de Deus, irrepreensíveis na conduta. Isso é fácil? Não. Porque a gente luta com a natureza pecaminosa, grata, inclinada para o mal, que todo dia quer jogar a gente no buraco. Por isso, a segunda virtude importante nesse belíssimo modo da SAF, que é muito mais do que uma frase bonita, como nós dissemos assim, é o chamado de vida, a identidade e a missão da mulher cristã. É que essa mulher trabalha sim, mas muito mais do que trabalha, quem é você, irmã? Diante de Deus. Porque é importante a gente destacar isso aqui. Israel, no momento, vivia de uma forma tal diante de Deus, que Deus olha para Israel e diz assim: olha, vocês me louvam com os lábios, mas o coração está o quê? Longe de mim. Já pensou? Deus está falando: ó, meu irmão, ó, minha irmã, você tem trabalhado, você tem feito, produzido, mas o coração, a intenção está longe do céu. É muito parecido com aquela instrução que o anjo da igreja fala a Éfeso, lá em Apocalipse, no capítulo 3, onde muitas coisas são elogiadas acerca daquela igreja. Vocês rejeitam as obras dos nicolaítas, dos falsos mestres, vocês fazem isso, fazem aquilo, mas, porém, contudo, entretanto, precisam voltar aonde? Abandonaste o primeiro amor, vocês precisam voltar ao primeiro amor. Então, minhas irmãs, continuem se trabalhando, irmãos, continuem firmes, mas prestem atenção, Deus importa muito mais com quem você é, a sua intimidade com Deus, o seu caráter cristão, muito mais do que aquilo que você faz. E o caráter irrepreensível, sim, meu querido, resplandece a luz de Deus em meio às trevas e escuridão dos nossos dias. Texto agora de Filipenses. Vamos lá, já que eu não li
caminhada. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Eu queria que o irmão da safra lesse bem alto para nós esse verso, Filipenses 2, 15. Algum irmão pode ler? Quem vai ler para nós? Para que os homens irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Aleluia, para que a gente resplandeça em meio a uma geração perversa e corrupta, para que a gente seja um luzeiro em meio à escuridão. O verso 15, Paulo diz que vocês que vos tornem irrepreensíveis. Então, irmãos, quando a gente repetir o voto de novo, sejamos verdadeiros auxiliadores e irrepreensíveis na conduta, vamos pensar de fato quem eu sou diante de Deus, muito mais do que a gente tem feito. Vamos seguir no voto. Terceira frase, além de sejamos verdadeiros auxiliadores, irrepreensíveis na conduta, terceira frase é incansáveis na luta. Agora, a gente não está falando de perfil nem serviço cristão, nós estamos falando de perseverança. Ser irrepreensível, ser incansável na luta é ser perseverante. Uma virtude amplamente sinalizada na palavra de Deus. E aí, não só as nossas irmãs da safra, mas homens, toda a igreja, pastor, conselho, junta personal, meus queridos, nós precisamos ser incansáveis na luta, perseverança na obra do Senhor. E é tão comum, imagina que o pastor Hélio já encontrou algumas pessoas por aí, eu de vez em quando tropeço com assim, de gente, pastor Hélio, que chega na igreja e todo animado, e quer fazer, quer acontecer, quer cantar, quer pregar, e quer estar ali, vamos fazer, uma semana desse jeito, na outra, ué, cadê fulano? Fulano estava aqui, ó, cadê a irmã? Cadê a irmã estava querendo acontecer, e vamos passar por projeto disso, daquilo, e passou um mês, né? Cadê a irmã? Aí tem que ir lá para a irmã, e como é comum, é disso, e eu digo que outras experiências que passamos já em outras igrejas, como esse perfil de gente é comum dentro da igreja. Quando chega assim naquele rompante, você fala, opa, agora o negócio está aí. Mas daqui a pouco, cadê o irmão? Parece que do mesmo jeito que chega com o furacão assim, vai embora, passa. E nós não podemos ser assim. A obra de Deus não é feita assim. A obra de Deus ela é feita e precisa de ter uma constância. A gente até vê alguns pastores, e aí eu estou chamando para nós, que muitas vezes chega na igreja e o sujeito chega igual um trator e faz e acontece. E aí ele tira festa, aí a igreja olha e fala, nossa, meu Deus, pastor é o cara do outro, que pastor é esse? Mas com 2 anos de ministério, tudo mais, já está botando a língua para fora, já não aguenta mais. Manter aquele ritmo, aquela frequência do trabalho, e já está doente, já está entrando com um pedido no pretérito de licença, não aguenta. Então, irmãos, é necessário entender que a obra de Deus ela precisa ser feita e ela precisa de perseverança. Não adianta nada você chegar aqui com fôlego para o mês 2. Você tem que entender que nós somos igreja do Senhor e nós devemos fazer a obra dele até o dia que ele vier nos buscar como igreja, ou o dia que individualmente ele chamar cada um de nós. Então é melhor quem sabe dosar um pouco a intensidade, jogar ele numa frequência mais equilibrada e estar junto aqui do pastor, frequência, escola dominical e trabalho. E aí, irmãs, quando o modo diz incansáveis na luta, nós estamos falando de irmãs, e aí sim, quando eu olho para a safra, eu vejo irmãzinhas já com a cabecinha branca, sabe, de longos anos e frequentes, juntas ali em compromisso de oração. Se vão para a distribuição de folheto, podemos contar com elas. Se é o grupo de jovens, as irmãs estão aqui. Se precisa de ir para a cozinha e fazer uma comida, nossas irmãs estão ali envolvidas em atividade, plenas. Nós precisamos de perseverança
permaneça. A caminhada cristã, amados, exige perseverança, exige continuidade, firmeza na obra. Vamos para o texto? Gálatas capítulo 9. Olha aqui, Gálatas 9. Gálatas capítulo 9. Desculpa, Gálatas tem 9, né? Gálatas 6, irmão, versículo 9. Desculpa. Gálatas 6, 9. A gente olha que essa que o pastor Léo está. Gálatas 9, né? Eu inverti o 6, é 9. É 6, 9. Eu queria que outra irmã, outra querida da SAF, lesse esse versículo 9, bem forte, do capítulo 6 de Gálatas. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Obrigado, irmã. Não cansemos de fazer o bem, não cessemos, que nós não possamos parar de fazer o bem, porque nós estamos diante de uma seara. Lembra que Jesus, em deu ao seu ministério, pregando o Evangelho do Reino, curando toda sorte de doença e enfermidade. Aí o Evangelho diz que Jesus olha as ovelhas aflitas e exaustas, como ovelhas que não tem pastor. E aí Jesus então olha para a seara, olha para a demanda, e o que Jesus diz? A seara é grande e os trabalhadores são poucos. E Jesus, junto aos discípulos, vão ao Pai, aqui é o Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. O texto aqui está falando de uma seara que nós devemos ser ali constantes, frequentes, perseverantes. Não adianta nada você pegar aqui uma semana de consagração, de jejum, de oração, e depois abandonar a sua igreja, abandonar os seus irmãos. Então que nós possamos olhar para algumas irmãzinhas que estão aí ao longo desses 57 anos e espelhar muitas vezes em caminhadas belíssimas que nós temos de irmãs que passam por lutas, enfrentam enfermidades, passam por situações das mais conflituosas e difíceis e estão aí perseverantes, felizes com Jesus, atuantes na igreja, sendo exemplo de fé para os mais jovens, incansáveis na luta. Nós devemos seguir persistentes e constantes, amadas e amados, em meio aos embates, seja esses na igreja, eu já falei aqui, no lar, seja por questões de saúde. Deus dê essa fé perseverante e constante para nós na Bíblia. A Bíblia aponta para a necessidade de sermos perseverantes. Paulo, em Romanos 12, verso 12, diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração, perseverantes na oração e na caminhada com Deus. Nós devemos perseverar, orar uma vez, orar 10, orar 20, vir para a igreja 1 ano, 2, 10, 20, estar presente, estar atuante, constante na obra do Senhor. Portanto, irmãs, continue aquelas que já estão firmes, aquelas que de repente desanimaram. Essa é uma noite que Deus aqueceu o seu coração e trazer desejo para você ser incansável na luta. Pela força, não ninguém chuva. E aí talvez você olhe alguma irmã aí tão longeva na história da SAF, sabe que a força não é dela, mas é do próprio Deus, porque a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, esses correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esses têm as forças renovadas, supridas e aumentadas no seu. Então você pode conversar com qualquer uma dessas irmãs da SAF, ou irmãos, aqui no cartão PH, e vão ver que essa longevidade, esse ser incansável na luta, estudar e buscar forças em Deus. Mas vamos para a quarta frase, quarta já e penúltima frase do módulo. Relembrando, sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, é a quarta frase, firmes na fé. Quarta importante frase, que sinaliza uma virtude importante aqui. Só dá para ser firme na fé se essa fé for uma fé genuína, se for uma fé autêntica, se for uma fé verdadeira. E aí, falando no culto de sábado, aqui especialmente 57 anos de organização da SAF, faço
dentro desse tema aqui de firmeza, de fé e fé genuína, nós lembramos de Timóteo, melhor dizendo, da casa de Timóteo. Vai lá na Bíblia, 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, do capítulo 1. Nós temos ali um baita exemplo, um grande exemplo ali de uma fé genuína, autêntica, uma fé que o jovem Timóteo recebeu de berço aqui da sua avó, da sua mãe. Primeiro, 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Outra irmãzinha, amada e querida, lê para nós, por favor. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Que exemplo tremendo é o que Timóteo teve dentro da sua casa, de mulheres firmes na fé, porque gozavam de uma fé autêntica, genuína. Paulo diz: eu recordo e guardo de uma fé não fingida, verdadeira, Timóteo, que habita em você, mas que rompeu gerações, passou pela sua avó Loide, permaneceu na sua mãe Eunice, e ela é viva e encontrada em ti. Então, queridos, nessa quarta, penúltima frase aqui do modo, firmes na fé, nós estamos destacando aqui uma fé sincera, não fingida, que nossas irmãs do modo reafirmam ali acerca da identidade da mulher presbiteriana, da mulher que faz parte dessa classe, uma mulher com uma fé verdadeira, uma fé genuína. A fé para a salvação, quem nos dá é o próprio Deus. Deus aos seus eleitos, aos seus escolhidos, dá a eles a capacidade, a fé como um dom de Deus. Paulo falou aos Efésios, nós somos salvos pela graça, mas a fé chega como um dom de Deus, é um presente de Deus para crermos nessa salvação. Mas essa fé que nós recebemos pela graça como eleitos, escolhidos de Deus, ela precisa ser desenvolvida ao longo da nossa caminhada, para que ela possa se tornar uma fé firme, uma fé genuína. É aquela história que Paulo diz do novo da fé, quando o neófito que é ali se mantém no leitinho espiritual e que precisa romper daquilo ali para buscar algo mais sólido, mais concreto, mais firme. Eu entendo que é isso que nós temos desse modo quando as irmãs reforçam essa ideia de estarem firmes na fé. São irmãs que já têm uma fé experimentada, uma fé desenvolvida, uma fé que recebeu a salvação como presente de Deus, e essa fé permanece firme e tem passado muitas vezes de geração. É como quando nós olhamos a irmã na SAF, que já tem a sua filha na SAF, e gente envolvida e dedicada ao trabalho, assim como foi na casa de Timóteo. E permanecer firme na fé, irmão, é um mandamento. Outro texto agora que vamos ler, e aí gostei desse negócio de pedir as irmãs, me ajudem aí, 1 Coríntios 16, 13. Nós vamos ver acerca da fé. Alguma querida localiza lá, primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Alguma querida, todos nós vamos localizar lá, e alguma querida vai ler verso 16, capítulo 16, verso 13. Capítulo 16, verso 13, quando nós vamos enxergar que algo que essas irmãs reforçam acerca de ser firme na fé, Paulo trata aqui como um mandato, um mandamento. Alguém lê para nós, por gentileza? Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei. Paulo, no momento aqui já fechando essa importante epístola, em meio às exortações finais, ele diz: irmãos, e aqui irmãos e irmãs, sejam vigilantes e permaneceis firmes na fé. É o que nossas irmãs têm reforçado dentro do seu modo, e eu tenho certeza que tem lutado para ser. E por fim, amados e queridos, para a gente fechar,
a última frase do voto. Relembrando, primeira frase, sejamos verdadeiros auxiliadores. Segunda, reconhecidos na conduta. Terceira, incansáveis na luta. Quarta, firmes na fé. E quinta e última frase, vitoriosas por Cristo Jesus. E o que essa última parte do voto sinaliza? A certeza e a segurança que nossas irmãs sempre reforçam no final do voto, acerca de serem vitoriosas em Cristo. Cristo venceu. E na vitória dele somos todos mais que vencedores. Outra amada, lê por gentileza Romanos 8,37. Romanos capítulo 8, verso 37. Justamente isso é reforçado aqui pelo apóstolo. 8,37, verso 37. Por favor, alguém leia para nós, uma das nossas irmãs, de novo. Glória a Deus, em todas essas coisas, a igreja, homens e aqui especialmente as mulheres, nós somos mais do que vencedores. Por isso esse voto reforça essa certeza, logo convicção, que traz segurança para as nossas amadas e queridas e para toda a igreja. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. A irmã que trouxe o texto aqui também, em meio às saudações da igreja, quando Paulo fala também aos coríntios, acerca de ser abundante no trabalho, e Paulo diz que graças a Deus pela obra dele, que nos dá e nos traz a vitória em Cristo Jesus. Então, amados, nós somos, e as irmãs, vitoriosas, mais que vencedores. A vitória, amados, que não é ausência de problemas, presta bem atenção, mas a certeza de que em Cristo nós temos nele, como nós já pontuamos, certeza, segurança, esperança, escape e livramento, como cantamos aqui com o Ministério de Luz. Nele nós somos socorridos, nós somos salvos, nós somos achados. Eu gosto muito do Salmo número 3. Davi está passando ali, quem sabe, os maiores problemas na vida dele. Absalão, seu próprio filho, queria tomar o seu trono. E aí, no momento de desespero, ele começa o salmo ali, orando ao Senhor e buscando. E aí, logo ele começa a lembrar: Deus, porém, tu és meu escudo, é o que exaltas a minha cabeça, tu és a minha glória. E faz o bem, logo ele pega no chão. Aí ele fecha o salmo, dizendo: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo está a sua bênção. Então, todas as vezes que esse voto é relembrado para nossas irmãs, elas estão reforçando: nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Embora temos embates que nos desperta para ter uma fé firme, sermos incansáveis na luta, nós temos Cristo que venceu, e nele nós somos, todos nós somos, mais do que vencedores, porque Cristo venceu, queridos. E sobre Cristo venceu, eu imagino que a igreja deve conhecer o Ministério de Música que cantou aqui tão bonito. Tem uma música do IP Alfa, daquele pessoal do Projeto Sola, tem uma música tão bonita que eles estão cantando agora, que diz que nós lutamos, hoje a igreja sabe que nós lutamos batalhas que Cristo venceu. E não importa o que virá, nós vamos hoje nessa certeza descansar. Eu não conheço amanhã, mas sei que Ele já fez. Lutamos batalhas e Cristo venceu. Tem uma outra parte na estrofe que fecha assim, muito bonita, que diz que dessa história, de toda a história da igreja, da nossa história, eu sei o fim, e com os meus olhos te verei. Tu nos guardas em suas mãos, vida e morte sem temer. Dessa história eu sei o fim. E qual é o fim esse da igreja? Que em Cristo nós somos mais que vencedores. E Cristo venceu a morte. Cristo pagou uma dívida, uma conta minha e sua, que jamais poderíamos quitar ou pagar. E Cristo cravou na cruz, vencendo a morte. E hoje nele somos livres, nós somos mais do que vencedores. Amados, e não tem vitória, não tem conquista. E aí no tempo de Copa, né? Aqueles que gostam de futebol, viu o Brasil jogar ontem, deu medo da gente, porque Deus, esse time está
mais perdido que segue o tiroteio. Irmãos, que vitória é essa que podemos esperar do título de Copa ou do ano político que está chegando aí? Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, que é Cristo, amém? Então, todas as vezes que as irmãs reforçam, encerram, destacando, nós somos vitoriosos por Cristo. Irmã, talvez você está passando pelo vale, você está passando por um momento de tempestade, um momento terrível. Lembra que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Lembra como Davi, que do Senhor, de Deus, vem a nossa salvação, e sobre o povo dele está a bênção dele. Amém, queridos? Concluindo, o modo da SAF é um compromisso com Deus. E ele nos lembra, eu falo direto às irmãs, mas lembra a todos nós, nos lembra que a força para o trabalho, nós sejamos verdadeiros auxiliadores, que essa força vem do Senhor, e que a conduta de cada irmã deve honrá-lo. Por isso precisamos ser irrepreensíveis na conduta, que a luta não é em vão, a luta de cada amada não é em vão, e que a fé precisa ser firme, pois a nossa vitória já foi conquistada por Cristo na cruz. Que Deus abençoe a cada uma, especialmente as nossas irmãs. Eu gostaria de orar, já entregando esse momento da palavra. Vamos ficar de pé para orar? E orar. Oh Deus, obrigado por essa noite, por esse culto, por essa oportunidade especial de estar na tua casa, te bendizendo, te cultuando, te louvando, engrandecendo o nome. Oh Deus, agora por essa oportunidade de observarmos a tua palavra, oh Deus, em frente a esse voto, esse tão belo voto, esse voto mais do que uma frase bonita, como nossa irmã Agripina, lá na revista da SAF diz, trata da identidade, da missão da mulher cristã, mulher presbiteriana. Oh Deus, que essa noite nós possamos relembrar e repensar esse modo, homens e mulheres, especialmente as mulheres. Quem sabe esse modo já caiu no automático, por algumas vezes é falado e algumas coisas não são consideradas. Faça de cada uma das nossas amadas e queridas irmãs aqui verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé, e que as amadas possam ser lembradas que estão sim vitoriosas por Cristo Jesus. Abençoa essa sala, abençoa essa igreja, pastores, a igreja, o conselho, junta de acordar, sustenta essa obra aqui, Deus, que é tua. Oh Deus, a oração que fazemos em nome de Jesus, oramos. Amém. Pode sentar aqui, pastor. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu quero chamar aqui à frente agora todas as sócias da SAF, aqui vão ficar aqui à frente da mesa. Nós vamos cantar o voto. Cadê as sócias da SAF? Uma de cada vez. Vamos ficar aqui à frente da mesa. Eu falei com o Silvano que ela vai trocar o voto. Aí ela entendeu que eu ia trocar o voto. Foi tadinho. Depois de relembrar o voto, nós já íamos cantar, pastor, mas depois de relembrar, não tinha como, né? Vamos ver a
Pai, glorificado seja o Senhor por essa noite. Louvado seja o teu santo nome, porque cultuar ao Senhor é bom demais, amém. Louvado seja o Senhor que o Senhor nos fez para te adorar. Louvado seja o Senhor porque pelo teu Santo Espírito nós somos direcionados à adoração correta ao Senhor. Por isso nós glorificamos ao Senhor. E acima de tudo nós louvamos ao Senhor, porque a glória, a honra, o louvor, a exaltação, a gratidão, o engrandecimento é o teu nome. Mas que bom louvar ao Senhor. Como faz bem também o nosso coração, glorificado seja o teu santo nome. Colocamos diante do Senhor a nossa SAF. Obrigado porque há 57 anos, quando ainda na congregação Cidade Jardim, nós temos sido abençoados por essas irmãs. E desde o tempo de igreja organizada, quantas mulheres já passaram por aqui, quantas serviram ao Senhor aqui. E louvado seja o Senhor pelos que aqui ainda estão. Consagramos ao Senhor as nossas irmãs. É a nossa oração que elas sejam de fato verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis, incansáveis, firmes e, acima de tudo, sempre conscientes de que em Cristo Jesus são vitoriosas. Louvado seja o Senhor. Não falamos de vitória material, falamos de vitória de eternidade. Louvado seja o Senhor. Obrigado pelo pastor Léo, obrigado porque ele trouxe uma palavra ao nosso coração. Nós pedimos que o Senhor esteja abençoando. Continue abençoando a vida do ministério dele, continue abençoando o nosso conselheiro da SAF também, José Helena. Enfim, louvado seja o Senhor. Colocamos diante do Senhor a nossa vida, a nossa semana, e clamamos que nos dê sempre a vontade de estar na tua presença. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. E agora, meus irmãos e irmãs, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno amado Pai, a comunhão, o consolo, a doce companhia do Espírito Santo sejam sobre vocês, sobre todo o povo de Deus, espalhado pela superfície da terra, agora e para sempre. Amém. Mais uma vez, as irmãs da SAF também podem se sentar. Bom, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez ao pastor Léo. Gostaríamos de estar passando para ele na gratidão um livro, né, da nossa taça. Irmãos e irmãs, nós queremos louvar a Deus pelo presente de todos, aqueles que nos visitam, atender o nosso convite para estar conosco aqui nessa noite. Louvado seja o Senhor, pastor Leonardo, o irmão presbítero com a esposa Eliana. O dela do colégio presbítero não, mas está tudo certo. Nós queremos agradecer a Deus pela presença de vocês, os demais visitantes. Desejo abençoar rica e abundantemente a sua vida, dando a você uma semana abençoada na presença do Senhor. Queremos relembrar aos irmãos das nossas programações semanais. Aproveito para fazer um apelo para a presença dos irmãos aos nossos estudos bíblicos nas quartas-feiras. Tem sido um tempo bacana, eu quero convidar você a participar conosco. Relembra os irmãos do nosso encontro de casais, próxima sexta, dia 19. Irmãos, preste atenção, será às 19 horas, tá bom? Não é 19h30, é 19 horas. E eu não quero saber de ninguém preocupado com o jogo do Brasil. Faz favor, vai preocupar com o seu casamento. Porque do jeito que a seleção está, vocês não contam com ninguém depois do carro. Nós vamos participar do encontro, nós vamos ouvir uma palavra abençoada, nós vamos ser desafiados e eu creio que seremos abençoados. Sexta-feira, 19 horas, lá no Abraça, tá bom? Se você ainda não tem como ir, precisa de carona, fala com a gente para a gente ver o que a gente faz ali na divisão, tá bom? Bacana? Irmãs da SAF, atenção, próximo sábado, dia 20, às 17 horas, aqui no nosso salão social. Nós vamos em qual salão social essa semana? Mas se não der para ser lá, a gente vê onde a gente faz, tá? Inicialmente no salão social haverá o chá da SAF. Então, assim, nós da SAF, próximo sábado, 17 horas. Vocês vão continuar festejando, né? Vocês não acharam que a festa acabou.
E então, no próximo domingo, as nossas programações. Aproveito para relembrar os irmãos também, falando em programações, que aos domingos, 8h30 da manhã, nós estamos nos reunindo para orar pela igreja. Quero desafiar a sua presença. Essa reunião de oração voltou, é uma reunião tradicional da igreja, ela só voltou. Ela voltou com o propósito de orar pela igreja, pela liderança, e por isso eu quero conclamar a presença da liderança. Presbíteros, diáconos, líderes das sociedades internas, eu quero ver vocês orando pela igreja, junto com a gente, aos domingos, 8h30 da manhã. E toda a igreja convidada. Que bom será o dia que nós chegarmos numa reunião de oração e tivermos a mesma quantidade de pessoas, ou pelo menos 70% das pessoas que vêm para a escola dominical. Ó, minha fé está forte, viu? Domingo, 8h30 da manhã, é dia de orar pela igreja. Mas joia? Deixa eu pensar. Acho que não vou esquecer nada, não. Estou esquecendo. Quase que eu boto todo mundo embora. Aniversário tem o quê? Bolo. Então você está convidado ao nosso salão social para comer um pedaço de bolo com as nossas irmãs da sala. Tá bom? Pastor Leonardo e eu vamos bater a porta para cumprimentar vocês. Baixe a cabeça, agradeça a Deus. Não vá embora, vá ao salão social. Não se